Bom dia, meus irmãos. Tudo bem aí? Eu não vou falar 8 horas. Fiquem tranquilos. Mas eu vou precisar aqui de uns 40 minutinhos da atenção de vocês, tá bom? Vamos meditar um pouquinho sobre a parábola do semeador. Por quê? Porque eu creio que essa palavra, ela é muito eficiente para a gente não perder esse depósito que nós recebemos do Senhor durante esses dias do retiro. Para que a gente não viva de retiro em retiro, mais um retiro, aí se perde aquele depósito, depois eu preciso de mais um retiro. Então essa parábola do semeador, que fala de 4 terras, ela é extremamente importante para a gente dar continuidade nesse depósito que a gente recebeu do Senhor. Amém, irmãos? Marcos capítulo 4, onde Jesus fala da parábola do semeador. Marcos capítulo 4. Para a gente tentar ganhar tempo aqui, é o seguinte: Jesus fala da parábola do semeador. Um semeador que saiu a semear, e ele pegou a sua semente e semeou em 4 terras. Quais são essas 4 terras? A primeira está no versículo 4, Marcos 4, 4. Olha aí. E ao semear, o semeador, uma parte caiu aonde? À beira do caminho. Essa é a primeira terra. Amém? E vieram as aves e comeram essa semente. Segunda terra está no versículo 5. Marcos capítulo 4, versículo 5. Olha a segunda terra aí. Outra semente caiu em solo rochoso. Essa é a segunda terra, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz, e secou-se. No versículo 7 está a terceira terra. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram essa semente, e não deu fruto. Versículo 8 fala da quarta terra. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produziu a 30, 60 e 100 por 1. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A partir do versículo 10, irmãos, Jesus explica essa parábola. Vamos pegar aqui a partir do versículo 15 para a gente ganhar tempo. Então agora ele vai explicar essas 4 terras. Olha só a explicação de Jesus nessas 4 terras, a partir do versículo 15. São estes os da beira do caminho. É a primeira terra, lembra? Onde a palavra é semeada. E quando a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. A explicação da segunda terra está no versículo 16. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso. Ó, a segunda terra aí, ó. Os quais, ouvindo a palavra, logo receberam com alegria. Essa segunda terra recebe logo com alegria a palavra. Mas eles não têm raiz em si mesmos, tendo antes pouca duração. E lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. 18, ele vai explicar a terceira terra. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambição, concorrendo com a palavra, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera.
Verso 20: os que são semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando 30, 60 e a 100 por um. Amém, irmãos? Quantas terras são aí? 4. Quais são elas? A primeira é a beira do caminho. Segunda, solo rochoso. Terceira, entre os espinhos. Quarta, a boa terra. Irmãos, duas observações importantes aqui, ó. A primeira observação importante: todos nós que estamos aqui agora somos uma dessas 4 terras. Eu pensava que só porque eu tinha sido batizado era 100% de garantia que eu sou terra boa. Mas meditando melhor nessa parábola, eu percebi que não. Porque a terra número 2 e a terra número 3, elas nasceram. O fruto nasceu. Mas depois de ter nascido, a perseguição sufocou aquele fruto e ele morreu. A terceira terra deu fruto também. O fruto nasceu. Mas a fascinação das riquezas, concorrendo com a palavra, também matou aquele fruto. Então, só porque nós somos batizados, não é 100% de garantia que nós somos a boa terra. Porque depois que a gente nasce, nós corremos o perigo de morrer espiritualmente pela perseguição ou pela fascinação das riquezas. Isso nos deixa 25% de chance de ser a terra boa. É pouco, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. A segunda observação importante, antes da gente entrar nas 4 terras, é que a semente não tem defeito nenhum, ela é perfeita. E essa mesma semente perfeita é semeada nas 4 terras. Então o problema ou defeito não está na semente, está na terra. Porque a mesma semente foi semeada nas 4. (25% vingou). Então essas 2 observações é muito importante para a gente entender essa parábola. Terra número 1. Terra número 1 é a terra da beira do caminho. Qual é a terra da beira do caminho? Aquela que foi semeada. A palavra foi semeada. Irmãos, será que vocês estão entendendo o que é a terra? Os nossos corações. Amém? Essa terra número 1, que é a beira do caminho, recebeu a palavra, a semente foi semeada. Mas aí veio o diabo e roubou essa semente e logo ele se esqueceu. Essa é a terra número 1. Eu creio que nenhum de nós aqui somos a terra número 1, porque senão nós não estaríamos aqui. A palavra está aí dentro de você. A palavra está aí. Ela não foi roubada, ela está aí dentro. Isso nos resta 33% de chance de ser a terra boa. Terra número 2. Irmãos, qual é o problema da terra número 2? Está escrito aí no versículo 17, o problema da terra número 2. Mas elas não têm raiz em si mesmos, antes de pouca duração. É interessante que ele fala que essa terra número 2 recebe logo com alegria, entusiasmo, aquela explosão, mas aí dura pouco.
não permanece, não tem perseverança, não tem constância, não tem insistência. Por quê? Porque não tem raiz, não tem profundidade, fica só no superficial. Esse é o problema da terra número 2. O que denunciou o problema da terra número 2, irmãos? Está escrito também no versículo 17. O que denuncia, o que expõe essa terra número 2? Que parece que está tudo bem, mas aí quando vem a angústia ou a perseguição, aí expõe aquela terra, não tem profundidade. Às vezes a gente acha que é Deus, né, que expõe. A terra número 2 é aquela pessoa que você olha e parece que está tudo bem, até chegar uma angústia ou uma perseguição. Aí expõe o que verdadeiramente tinha dentro daquele coração. Muito superficial, não tinha raiz, não tinha profundidade. Mas nós vivemos num país, irmãos, que não tem perseguição. Eu circulei pela Argentina, pelo Chile, pelo Peru, pela Colômbia, e todos esses países da América Latina é o mesmo. Nós não temos perseguição. Mas nós podemos ser enganados pelo evangelho americano. O que é o evangelho americano? É o evangelho do bem-estar, o evangelho da vida boa. É aquele evangelho que diz assim: ei, entrega a sua vida para Jesus, que Ele vai fazer você feliz e vai resolver todos os seus problemas. Tua vitória vai chegar, teu milagre vai acontecer. Já viu esse papinho? Sabor de mel. Nem vale a pena comentar essa música. Ele vai realizar todos os teus sonhos, e você vai ter uma vida boa, e eu prometo que você vai ter bem-estar. Esse é o evangelho americano. Nós podemos ser enganados por ele. Agora faz uma viagem no tempo comigo, pega esse evangelho americano e volta lá no 1º século, na época de Jesus, e prega esse evangelho lá. Imagina: ei, entrega a sua vida para Jesus, que Ele vai resolver todos os seus problemas, você vai ter uma vida boa, com bem-estar. Aí aquela pessoa lá no 1º século lá, vai falar assim para você: ei, tem algum problema nesse evangelho que você está me falando? Porque o meu pai entregou a vida para Jesus e foi preso. A minha irmã entregou a vida para Jesus e foi estuprada. O meu tio entregou a vida para Jesus e apedrejaram ele. Tem alguma coisa errada nesse evangelho que você está me pregando. Nós podemos ser enganados pelo evangelho americano. Às vezes eu fico parando para pensar na igreja de Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo tinha 12 discípulos. Desses 12, 10 foram martirizados, 2 não. Quantos por cento que dá isso? Mais de 80% foram martirizados. Tirando o que traiu, vai dar 90%. Então você imagina, de todos nós que estamos aqui, somos a igreja de Jesus, 10% aqui não é martirizado. Parabéns para vocês. Vocês não vão ser martirizados, não serão cerrados pelo meio, nem decapitados, nem crucificados de ponta cabeça, mas vão viver. Ou uma masmorra.
mas não vai morrer e vai viver uma vida difícil e com perseguição. Agora, todos nós que estamos aqui seremos martirizados. Essa era a igreja de Jesus Cristo. Mas esses discípulos de Jesus, irmãos, eles eram fiéis, custe o que custar. Diante da morte, eles não temiam, eles não negavam. Aí eu pergunto, o que produziu esse tipo de discípulo que se entrega totalmente até as últimas consequências, que é fiel até a morte? O que produziu esse tipo de discípulo? Foi o evangelho que eles receberam de Jesus. Qual a mensagem que eles receberam de Jesus, irmãos? Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e siga-me. E aí? Qual é o evangelho que nós estamos pregando? Aqueles discípulos sabiam muito bem o que significava tomar a cruz. Para eles, tomar a cruz não era colocar uma correntinha de crucifixo no pescoço. Não é muito romântico esse evangelho, né? Mas nós podemos ser enganados por esse evangelho americano. Eu fico olhando aquelas megas denominações cheio de gente. Até vir a primeira perseguição. Aí vai expor que terra que é aquele bando de gente lá. A terra número 2 nunca esteve disposta a pagar o preço. Esse é o problema da terra número 2. A perseguição, irmãos, é boa, porque ela revela a realidade da nossa vida. Apesar de não ter esse tipo de perseguição aqui no Brasil, mas ela pode vir com diferentes configurações. Por exemplo, lembra quem que perseguiu Jesus? O seu próprio povo. Sacerdotes, o sistema religioso da época. Às vezes, é os da nossa própria família que nos perseguem. E quando a perseguição vem da nossa própria família, dói mais do que quando vem de fora. Eu experimentei esse tipo de perseguição. Eu já fui expulso de um churrasco de amigos porque eu estava pregando o evangelho lá dentro. Eu já fui expulso do emprego porque eu não mentia. Eles me mandaram embora do emprego porque eu não mentia lá dentro. Eu já fui perseguido por pastores da minha cidade porque eu prego que o casamento é indissolúvel. Eles me chamaram de desumano, carrasco e ditador. Pastores. Dói. Eu já fui perseguido na praça, em Agudos, porque eu estava pregando o evangelho. Tinha alguns guris viciados, sentados na praça principal da minha cidade, e eu encostei ali perto deles e comecei a pregar o evangelho. A polícia chegou, enquadrou todo mundo, mão na cabeça todo mundo. Eu olhei para ele, até eu, cala a boca, mão na cabeça. Aí eu lá no meio da praça, os viciados, bandidos, tudo do meu lado aqui, eu aqui. Eu olhei para ele e falei assim, mas eu também, cala a boca, mão na cabeça. Perseguição.
Eu me senti um dos apóstolos, né? Considerado dignos de sofrer afronta por causa do nome de Jesus. Em maio eu fui para o Peru, fiquei 12 dias lá, recorri em 3 cidades. Em Lima, na capital, eu fiz um treinamento em um retiro com algumas denominações. Tinham irmãos da Suíça, da Holanda, do Chile, do Peru e eu do Brasil. E nós saímos para as ruas para pregar o Evangelho, como nós fizemos ontem. Aí a gente entrou dentro do hospital. Eu estava liderando um grupinho. A gente entrou dentro do hospital e o policial do hospital ali me perseguiu e me expulsou. Sai daqui, você não pode ficar orando pelas pessoas aqui não. A gente estava orando pelas pessoas, eles iam ser atendidos pelos médicos, ele foi curado e foi embora. Nem entrou no consultório do médico. Perseguição, angústia, dói. Mas dói mais quando a perseguição vem da própria casa, da família. O meu pai, antes de morrer, ele tinha repulsa pelo Evangelho. E eu recebia os discípulos na minha casa. Quando eu ia no banheiro, meu pai chegava para os discípulos e falava assim: ó, sai fora desse negócio quando você tem tempo, não fica louco não. Perseguição, angústia, vindo da minha própria família. Esse dói mais. Se você ainda não experimentou essas angústias e essa perseguição, comece a viver a vida de um discípulo de Jesus e se posicionar. Você vai experimentar elas. Estou sofrendo perseguição. Mas é fácil você fazer parar essas angústias e essas perseguições. É só você abaixar o padrão, comprometer a tua fé e viver de acordo com o que as pessoas querem que você viva. Aí essa perseguição eu garanto para você que vai parar. Mas você pode ser a terra número 2. Sabe, essas perseguições que eu sofri só me ajudaram a ter mais profundidade na minha vida com o Senhor Jesus. Essas perseguições que eu sofri foram indispensáveis, extremamente importantes para que eu tivesse a profundidade que eu tenho hoje. Talvez Judas Iscariotes foi uma das pessoas mais importantes na vida de Jesus. Essas pessoas que nos perseguem, irmãos, só nos ajudam a ter mais profundidade, ou expor a nossa superficialidade. Se a gente não for a terra número 2, nos sobrou 50% de ser a terra boa. Melhorou a coisa agora. Terra número 3, aquela terra que foi semeada entre os espinhos. Note, irmãos, que os espinhos, aqui ele não fala de pecado. Olha só quais são os espinhos: cuidados do mundo, fascinação da riqueza e demais ambições. Não fala de pecado. Esses espinhos não é a fornicação, a impureza, a mentira, o adultério. Está falando de coisas lícitas desse mundo, que Jesus disse aqui que são concorrentes da palavra que foi semeada dentro de você. Olha que sério isso aqui, irmão. Vocês prestaram atenção nisso? Os irmãos estão me acompanhando aí ou não? As coisas lícitas, irmãos, são
concorrentes da palavra semeada dentro de você. E porque elas são concorrentes, porque elas são lícitas, elas estão mais mascaradas. Aí você vai ver, você está lá fascinado com as riquezas. Ah, mas é lícito, não é pecado. Aí você vai lá, está ambicionando as coisas do mundo, cheio de ambição. Ah, mas não é pecado, mas é concorrente. Cuidado, você pode ficar fascinado e entrar na terra número 3. Eu já conheci jovens que, na época de solteiros, eles estavam incendiados por Jesus, queriam ganhar o mundo inteiro, pregar o evangelho, eram extremamente fiéis. Aí disseram para ele que ele tinha que fazer faculdade, 5 anos de faculdade, todos os dias, de segunda a sexta. Aí ele se enfiava para trabalhar o dia inteiro em faculdade todas as noites, de segunda a sexta. 5 anos depois ele entregou o canudo. Tó, pai, tá aqui o meu diploma. Aí você vai ver aquele fogo, acabou. Aquela paixão pelos perdidos, aquela fidelidade, aquela entrega, apagou. Fascinação das riquezas, negócios dessa vida, cuidados do mundo, ambição pessoal. Cuidado, pode ser um espinho que concorre com a palavra que está dentro de você. Essas coisas são concorrentes. Eu não estou dizendo aqui que nós não podemos fazer faculdade, irmão, não me entenda mal. Eu mesmo fiz faculdade de informática, pós-graduação em informática, e depois eu fiz um curso de especialização da Cisco, tudo em informática, mas eu nunca deixei a chama se apagar, nem diminuir, só aumenta. E você, irmão? Como vai essa chama que está dentro de você? Eu gosto demais daquele cântico do Asaf. Porque tu estás presente, a chama nunca se apaga. Tua presença me envolve, és a minha fonte eterna de alegria, fonte eterna de amor, fonte eterna, meu Senhor Jesus. Aleluia. A chama nunca se apaga, meu irmão. Cuidado com os espinhos. Cuidado com os espinhos. Ou tem aqueles jovens que amavam o Senhor com todo o coração e tinha aquele sonho de casar. Eu tinha que casar, apagou. Porque agora ele tem que trabalhar exaustivamente para pagar a casa que ele financiou há não sei quantos anos. Aí ele tem que trazer um conforto para a casa dele. Ele põe uma televisão, senta no sofá. E assim passa dias, meses, anos, e você lá consumindo o teu tempo na frente de uma televisão, fascinado com as coisas dessa vida. Cuidado, irmão, pode ser um espinho, é um concorrente da luz que você carrega dentro de você. Aí você reserva um domingo às 7 horas da noite para ir na reunião. Aí fica 2 horas na reunião e já vai embora e já volta lá para a tua terra número 3.
Eu lembro quando eu entrei na Terra número 3. Eu botei a televisão no meu quarto. E estava lá, comendo Doritos e tomando Coca. A hora que eu vi que eu estava na Terra número 3, eu arranquei a televisão do meu quarto. Aí eu chegava, eu deitava na cama. Cadê? Não tem mais. Ah, já sei, eu acho que eu vou ler a Bíblia. Cuidado, irmão. O espinho, ele é mascarado de coisas lícitas, não é pecado. É difícil de discernir. Mas você pode ser a Terra número 3. Está ocupado demais com os negócios dessa vida, com as tuas ambições pessoais aqui nessa terra. Você desvia, você se esquiva dele, você se protege dele. Que importante discernir o espinho antes dele te roubar. Aí, aquele sonho de ser missionário, de ser pastor, de ser apóstolo, de ser mestre, evangelista, de ir para as nações, não vai acontecer. Olha para você, você está fascinado com os negócios dessa vida? Cheio de ambição aqui nessa terra? Para quê? Eu não estou pregando aqui, irmãos, contra a família nem contra o casamento. Não me entenda mal. Eu estou dizendo que as coisas lícitas desse mundo são concorrentes. Está escrito, não sou eu que estou dizendo, foi Jesus Cristo que disse isso. Sabe, irmãos, nós vivemos num tempo que nós precisamos deixar bem claro as coisas e bem definido de que lado que nós estamos. Mas nós temos um problema, irmãos. Amanhã é segunda-feira. E aí? O que você vai fazer com o depósito que você recebeu aqui nesse retiro? Aqui você dança. E na segunda-feira? O que você faz? Já viu aquele crente que no domingo ele é o melhor crente, na segunda-feira ele é o pior mundano? É um pé na igreja e um pé no mundo. Essa vida dupla. Misericórdia, irmãos. Pouco antes de você morrer, não vai bater aquele arrependimento. Ah, por que eu não fiz a minha viagem dos meus sonhos para a Europa? Não comprei aquele barco, não comprei aquela BMW. Não comprei uma casa mais luxuosa e não investi mais no meu conforto, no meu bem-estar. Não é esse tipo de arrependimento que vai bater poucas horas antes de você morrer. Pouco tempo antes de você morrer, sabe o arrependimento que vai bater? Por que eu não me entreguei mais? Por que eu não jejuei mais? Por que eu não adorei mais? Por que eu não visitei mais? Por que eu não preguei mais? Por que eu não orei mais? O que eu fiz? Consumi as minhas vidas, os dias da minha vida na frente de uma TV, fascinado com a riqueza, cheio de ambição aqui nessa terra. É esse o arrependimento que vai bater. E eu aqui hoje, irmão, eu sou defensor da luz que você carrega dentro de você. O meu papel aqui é não deixar isso se apagar, é não deixar isso morrer, é não deixar as coisas lícitas desse mundo ser concorrente com a luz. Você carrega uma luz dentro de você, e as coisas lícitas são um concorrente, é um inimigo.
E eu estou aqui em defesa da luz que você carrega dentro de você. Isso não pode se apagar, meu irmão. Mas é você que decide qual terra que você quer ser. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que você vai fazer com o que você tem recebido do Senhor? Amanhã é segunda-feira. Qual a resposta que você vai dar para Deus? A grande diferença, irmãos, das terras é a resposta que cada uma delas deu para a palavra e para a semente que foi semeada nelas. Amém, meus irmãos. Que Deus nos ajude, que Deus nos guarde. Eu gostaria que você pudesse agora orar um pouquinho a sós com Deus, pode ser? O que você tem para falar para Deus agora? Você deve uma resposta para Ele, Ele está falando com você. O que você vai falar para Ele agora? Alguma coisa tem que falar. O que você vai falar para Ele agora? Vamos tirar uns minutinhos para orar, gente, por favor.